ao nosso canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos aqui mais uma vez fazendo esse podcast com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, muito amada, linda por dentro e por fora. Não é pré-requisito para participar do meu podcast ser loira e bonita, mas tem acontecido, está acontecendo que todas que estão participando têm esse mesmo perfil. Mas glória a Deus, eu quero agradecer muito a vida da pastora Luísa, uma pessoa muito amada, muito querida, que tem uma história de vida e com certeza vai edificar a nossa vida, a vida de cada uma de vocês, porque cada um carrega uma trajetória sem Cristo e com Cristo. E essa diferença é que nós queremos mostrar para vocês nesse podcast, nessa entrevista, com essa pessoa maravilhosa que é a pastora Luísa. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença dela, agradecer a boa vontade de estar aqui conosco, falando da vida dela. Nem sempre é fácil a gente falar de coisas que a gente até já superou, que a gente já viveu, mas é importante, porque cada um de nós precisa colocar para as outras pessoas aquilo que passou, aquilo que vivenciou, aquilo que provou sem Deus e com Deus. E com Ele faz toda a diferença. Nós estamos aqui por uma única razão, para exaltar o nome do Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão colaborando com esse podcast, quero agradecer ao Elias, que tem sido uma pessoa fundamental, que tem cuidado das nossas gravações, agradecer ao Kleber, que está aqui emprestando para mim a casa dele, para a gente fazer, agradecer a pastora, agradecer a Mônica, tem muita gente me auxiliando para que isso saia e chegue até você da melhor maneira possível, como o Senhor gosta, né? Perfeição, o Senhor gosta das coisas, a gente não pode fazer nada mais ou menos. Quando é para o Senhor tem que ser com excelência, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje, aleluia! Então, nós vamos começar, pastora, eu gostaria que a senhora se apresentasse e começasse já falando da sua história, da sua infância, da sua relação com seus pais, da sua história de dor, de superação, de dificuldades, de tudo que a senhora passou até onde a senhora chegou. Aleluia? Pode falar, pastora. Aleluia. É uma alegria, Helena, estar aqui, com certeza. Eu desejei por esse momento, porque eu tenho visto o seu crescimento, eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Aleluia. Isso alegra o coração da gente. Tudo Deus. Tudo Deus. E o meu nome é Luísa, para quem não me conhece, Luísa Duran, e eu estou aqui para dizer para as pessoas nessa tarde que é possível. Transformação é algo que vem da parte de Deus, né? Amém. E hoje eu sou uma pessoa transformada. Nossa. Muito feliz, e muito feliz. Aleluia. Isso que é importante. A senhora gostaria de começar contando para a gente como foi a sua infância, como era a sua relação com seus pais, com a sua família. Conta para a gente como que a senhora se sentia naqueles tempos, se sentia aceita, rejeitada, se houve algum momento que marcou em especial a sua vida, a sua infância. Conta para nós. Roselena, a minha infância foi uma infância muito gostosa. Eu sou mineira. Mineirinha é bom. Senador José Bento. Pode sair alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de senador José Bento? Quantas pessoas preciosas tem naquele lugar. Aleluia. Quantas pessoas preciosas. E Deus me escolheu. Amém. E eu entendo que esse chamado na minha vida é desde sempre, né? Porque eu acredito que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Né? Verdade. Deus diz isso para Jeremias, não foi? Foi. E eu creio nisso, porque a trajetória foi uma trajetória de muita alegria, uma infância cheia de muita coisa, mas também de dor, como você diz. Por quê? Porque quando o vício entra dentro da casa, dentro da família, acaba causando, gerando muito desconforto. Né? Com certeza. Muitos traumas, muitas feridas. Um pai mineiro, pensa numa mãe mineirinha, um casal assim, rodeado de amigos, pessoas muito queridas do meu pai com a minha mãe, hospedeiro. Minha mãe via rodeada de filhos de outras pessoas que ela cuidava. O meu pai, sanguíneo, uma pessoa que gostava de gente, muito de animais, então meu pai era rodeado. A nossa casa foi muito feliz. Mas a partir do momento que o vício entrou, aí as coisas começaram a ficar mais difíceis. E eu sou a filha mais velha, sou a filha de 7 irmãos, eu sou, né, a mais velha.
Então, eu presenciei coisas talvez que os outros não presenciaram. Então, para mim foi mais difícil, a caminhada foi mais dolorosa, porque com o vício, meu pai, ele era fase, circunstâncias. Tinha circunstâncias, ele era um caminhoneiro, então tinha fase que ele estava trabalhando, legal, tudo de bom. Mas sempre existe aquela fase que a pessoa fica desempregada, acontece alguma coisa. E nessa situação, meu pai, ele bebia, e bebia muito, era algo constante. E uma filha mulher, né, passando já de criança para adolescência, você sonhava com tantas coisas, mas ficava tudo muito difícil, porque o álcool, o vício, ele acabava minando as coisas, né? Acabava trazendo muita dificuldade. Então eu comecei a trabalhar muito nova, porque a formação de uma criança, até os 12 anos, seria uma formação de muita proteção, de muita segurança. E nessas oscilações que o meu pai tinha com o vício, eu acredito que isso me trouxe muitos prejuízos. E aí eu sempre desejei muito ou sair de casa, comecei a trabalhar muito nova, e eu vejo que isso trouxe um pouco de confusão para mim. Uhum. E com isso eu acho que eu provei dessa tal palavrinha chamada rejeição. Rejeição, abandono, né? Não soube muito bem o que era proteção, porque nessas oscilações do meu pai, a gente morava em Minas, ele vinha trabalhar em Mojimirim, não dava certo, e a gente ficava lá em Minas, ele aqui em Mogi, e a filha mulher, ela gosta, né, da proteção do pai, ela quer o pai por perto. Com certeza. E eu acredito que isso trouxe alguns prejuízos para mim, mas isso foram também leituras minhas, porque o meu pai estava fazendo o melhor para nós. Mesmo que ele tinha o vício, meu pai foi um pai maravilhoso, um mineiro gostoso. Hoje eu não tenho mais ele, tenho tanta saudade dele. Ai, eu imagino. Olha, não por acaso, no último podcast que eu tive com a Magda, no final eu terminei, não sei porquê, não era o problema dela, ela já tinha, não teve esse problema muito grande na família, mas eu não sei porque eu terminei falando sobre o problema da bebida, Sim. sobre o problema do álcool, como afeta as famílias, como tem afetado as famílias. E por isso que quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, a gente recebe essa instrução de não tocar mais nisso, não tocar mais em bebida alcoólica. E por quê? Mas é só um pouquinho, é só um golinho, não faz mal. Agora você imagina uma pessoa que chega até o Senhor com a vida destruída por causa do álcool, por causa da bebida, por causa dos vícios. Aí ela chega lá na sua igreja, ou na sua comunidade, e a pessoa, você vê que aquele membro que está ali também bebe um golinho de cerveja. Aí ele vai falar, qual que é a diferença? Por que então? É uma porta, eu ficaria, é uma porta que tem que ser fechada. Sim. Na vida das pessoas que verdadeiramente querem servir ao Senhor. Sim. Porque tem gente que quer seguir ao Senhor de longe, não quer estar perto, porque quando você está perto, você tem que se comprometer com Ele. Sim. É um compromisso. E a gente não consegue imaginar Jesus no meio de uma roda de bar bebendo cerveja. Você consegue imaginar ele assim? Eu não consigo. Então, a gente consegue imaginar ele indo lá para retirar os que estão lá. Para tirá-los de lá, com certeza. Para tirá-los de lá com toda certeza. Sabe, Lena, e falando disso que eu estava comentando com você, fora a vergonha, né? A vergonha. A vergonha que uma criança passa em ter um pai que tem esse tipo de comportamento através do vício, né? É verdade. Então, eu acho que os prejuízos na minha vida foram muito, muito grandes, porque eu cresci com falta de autoafirmação, com muito medo, abandono. Então, os prejuízos são muito grandes. Então, é muito bom falar sobre isso, sobre esse assunto, porque as pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, às vezes o adulto, ele pega um caminho, mas às vezes ele esquece que as crianças estão observando. Né? As crianças é fundamental. Eu não imagino um pai que gostaria de ter um filho bêbado. Não existe esse pai. Ele pode até beber, mas ele não gostaria que o filho dele fosse um bêbado. Agora, como que o filho aprende? Ele aprende de você falar para ele não beber, ou ele aprende de você não beber na frente dele? Então, essa questão da bebida,
ela traz assim danos irreparáveis para as crianças, para os adolescentes e fatalmente eles acabam copiando o comportamento do Sabe, pai. Helena, outra coisa também que eu acredito que eu vivi dentro desse lar, onde o vício ele predominava, você adquire também para você culpa. Como assim? Porque você vê o teu pai naquela situação, você vê a tua mãe sofrendo e você quer solucionar aquilo, sendo uma criança. É. Eu vejo que na minha vida eu cresci muito rápido, eu queria resolver o problema da minha casa. E isso foi transferido até depois que eu conheci o Senhor. Isso traz peso, né? Traz peso, traz peso para a exatamente. criança. Exatamente. E daí, nessa fase de infância, depois da adolescência, você buscou aceitação em outros lugares? O que você fez para tentar minimizar o seu problema? Porque até então não conhecia Jesus. Sim, é aí é que está, né? Se repete, né? A experiência repete, é o que eu falo. O lar que eu fui gerada. É. A menina tão nova, já comecei a beber muito. Nossa. Já comecei a beber. Não, nem parei, eu nem sabia dessa parte, eu não sabia. Bebi muito já. Como pode, né? Como pode? E aí era uma maneira de você se sobressair, né? De você aliviar a tristeza, aquele vazio da alma, né? Porque até então, eu acredito hoje no Senhor que eu nunca fui rejeitada. Nunca, ao contrário, eu sou a filha mais velha e eu acredito o quanto os meus pais me amaram. O quanto eles me amaram, não me faltou nada no sentido daquilo que eles poderiam me dar, mas a circunstância me fez ter leituras horríveis. E isso negativas. Isso trouxe um prejuízo muito grande para a minha vida, para a minha jornada. Principalmente para a sua autoestima. Sim. A aceitação, a época da adolescência, eu creio que é a fase mais difícil. Por quê? A criança passa para ser adolescente e ela tem necessidade de aceitação. Sim. Então, como ela não conhece ainda o Senhor, porque quando o Senhor nos aceita, quando o Senhor nos abraça, quando o Senhor nos envolve, a gente não tem necessidade de mais nada, porque o amor do Senhor é poderoso e ele nos preenche, corpo, alma, espírito. Então, tudo aquilo deixa de ter valor. E você sabe que quando o vício entra, financeiramente, há uma queda muito grande. Com certeza. Há uma escassez muito grande. Né? Porque todo o dinheiro vai para a bebida, vai ser canalizado. Não tem a bênção de Deus, né? Não tem a bênção de Deus. Não tem a bênção do Senhor, não tem a bênção de Deus. A pessoa não tem ânimo para trabalhar, não tem força, ela vem em função do vício. E ali gerou o que também? Traumas de pobreza. Aquela falta de merecimento. Eu vivi minha vida inteira. Qual era o sentimento? Eu não mereço. Quantas coisas que o Senhor me deu e eu acabei deixando ir embora assim. Por quê? Prejuízos de tudo aquilo onde eu fui formada, né? Que não merecia, porque uma escassez total que eu vivia. E aí quando você vem para o Senhor te abençoa, até você ser curado, até você passar por aquele processo de cura, de libertação. Imagina, eu não mereço isso. Quantas coisas eu joguei fora na minha vida. E esses dias o Senhor, era tão recente, já tem quase 30 anos que eu sirvo a Deus, esses dias recentes o Senhor falou comigo. Eu sempre achei que eu sempre fui uma pessoa desapegada, e eu tinha até assim eu até gostava de dizer isso, me trazia um conforto. Eu sou desapegada das coisas, nada a ver, ainda era ferida. O Senhor te corrigiu? Me corrigiu faz pouco tempo. Por quê? Na minha casa, com a história do vício, meu pai fazia muito negócio, que até então era rolo. Era rolo. Né? Hoje é negócios. Mas nesses rolos que ele fazia, ele colocava algo dentro de casa e falava para nós, assim, as crianças: olha o que o papai comprou para vocês, isso aqui é de vocês. Não dava 2, 3 dias pela necessidade, pela vida desorganizada, pelo vício e tudo mais, era retirado. Tinha que vender. Tinha que vender. E assim foram muito tempo da minha infância, dessa forma. Então, como que eu sou desapegada? Não, é porque lá atrás já era um hábito ir arrancando as coisas da gente, tirando. Então, quando o Senhor começou a me abençoar, eu também sou desapegada. Pode ir. O Senhor falou: não. Tudo que eu te dou, valorize. Então, Lena, é muito importante as pessoas que estejam ouvindo esse nosso podcast, essa nossa conversa, que tem criança em casa. Presta atenção. As crianças estão vendo tudo. E quem vai ser afetada vai ser as crianças. E essas crianças vão crescer.
né? Vão crescer e vão precisar do Senhor, como eu precisei. Ah, glória a Deus. E em que momento da sua vida, pastora, que a senhora conheceu o Senhor? Já estava casada, era solteira? Que processo foi esse de conhecer o Senhor, ter que deixar muitas coisas, que eu sei que teve algumas coisas que você teve que te largar a mão e para servir ao Senhor? Todos nós que conhecemos o Senhor, a gente tem um passado, veio do mundo, né? E eu conheci o meu esposo, foi algo assim de Deus. A gente até, depois da gente ter casado, a gente recebeu uma profecia que Deus havia realmente nos ajuntado. Se essa é a palavra, não sei, certo? Ele tinha ali colocado um junto com o outro diante de um chamado. Porque quando eu mudei no bairro onde ele morava, foi muito... Posso contar? Pode, claro. Todo mundo está querendo te ouvir. Eu trabalhava no supermercado e saía à noite e fui para o bairro que meu pai tinha até então feito um negócio com essa casa e eu nem sabia onde era. Você vê como meu pai ele era meio indisciplinado, ele comprou o lugar, eu mesmo não sabia onde era. Então eu saí do meu trabalho, fui até essa casa. Quando eu chego ali, tudo muito estranho, cheguei à noite e não conhecia ninguém, tudo muito novo. Aí um domingo eu estava de folga do meu trabalho, eu saí para ir no supermercado vizinho ali do bairro. Quando eu estou saindo junto com uma mocinha, eu tinha feito amizade recente, veio uma outra moça de bicicleta e encostou do meu lado e disse para mim assim, eu namoro o cara mais bonito do bairro. Eu olhei para ela assim, não tinha nem assim, sabe? Eu olhei assim e falei, mas por que ela está falando isso para mim? Eu falei, eu quero saber quem é esse rapaz. Comecei a mandar cartas para ele anônima. A minha irmã ia estudar, eu passava perto da casa dele, foram 7 cartas, até o número 7. Olha como Deus faz as coisas, como Ele desperta você para um chamado. O que a menina tinha que falar? Eu namoro o cara mais bonito do bairro. Eu falei, ela não sabe quem chegou no bairro. Menina nova é uma coisa, né? Menina nova é um perigo. É um perigo. Não pode falar bem do seu namorado, tem que falar que ele é ruim, que assim não quer. Fica fazendo propaganda da mercadoria. Está muito errado. Mas como assim, né? Aí a minha irmã ia estudar e ela deixava uma cartinha, 2 cartinhas, 7 cartinhas. Nem conhecia ele. Era só para tirar ele dela. Misericórdia. Você entende? Aí um belo de um dia, ele está no bar da esquina da minha casa. Eu não sei por que ele desconfiou que era eu, porque eu era nova no bairro. Ele chegou em mim e falou para mim assim, escuta. Eu falei, nossa, você descobriu. Eu mesmo entreguei. Isso foi dia 7 de setembro, até hoje. Cumpriu-se a vontade de Deus. Ganhamos todos os nossos amigos para Jesus. A igreja começou com os nossos amigos. Olha que benção. 10 meses namoramos, noivamos e casamos. E tá aí, 38 anos para a glória de Deus. Oh, glória. Uma igreja linda, 2, né? Vamos dizer assim, lá em Jacutinga também, os irmãos tão queridos. E foi assim, foi algo, Deus ele cutucou eu falo que ele me cutucou quando ele usou aquela mocinha. Te jogou praticamente no braço do Eu nem sabia quem era, e era o pastor Roberto e a Luísa, que tanto precisava, com um vazio enorme na alma, foi tão amada por Jesus. E hoje estou aqui, servindo a Deus há quase 34 anos. Oh, que glória! Eu estou ganhando em tempo, hein? Eu tenho mais tempo que isso. Olha só. E fala para mim, em que momento que... esse momento que você sentiu, então, que o Senhor estava te chamando, Sim. Foi depois do casamento. Depois do casamento. Nós tínhamos 4 anos de casada, aí houve uma crise muito grande financeira e nós fomos morar dentro da casa da minha sogra. E a minha sogra, sim, era cristã. Minha sogra era uma mulher de Deus. E morando ali dentro da casa dela, pelaquela dificuldade financeira, foi onde eu conheci Jesus. Olha. Onde eu conheci Jesus. Ali aqueles irmãos, né, naquela fase tão gostosa de muita vigília, de muita oração no monte, de muita oração nas casas, né, do reteté, nasci nesse reteté todo. E o crente gosta do reteté. Eu gosto bastante. Eu também gosto. Muito, muito. Eu nasci
nesse formato. Aquele furor do Espírito, aquele mover do Espírito Santo. Quem me conhece. O Pentecostes, né? O crente gosta de ser pentecostal, né? Barulhento. Barulhento. Fazer festa, porque nós somos o povo que mais tem motivos para comemorar. Sim. Porque o povo desse mundo não tem muito para comemorar. Mas o povo que serve ao Senhor tem que se alegrar, tem que gritar, tem que orar, tem que buscar e agradecer. Nós só temos que agradecer, porque o Senhor foi tão bom conosco. O Senhor foi muito bom conosco. Sabe, Helena, uma coisa interessante, eu sempre fui muito feliz pro lado de fora. Eu sempre tive muita turminha, muitos amigos, eu gosto muito de gente, sou muito espontânea nas amizades, gosto muito. Minha casa sempre foi cheia. Eu e o Roberto, quando casamos... Cozinha, que é uma maravilha, faz cada bolo, gente, pelo amor de Deus. Ela só é inimiga da dieta da gente. Inimiga número 1 da dieta. Não tem jeito, quem gosta de cozinhar não tem como. Meu Deus! E aí, Helena, um vazio enorme no coração, né? Aquelas leituras todas do passado me acompanhando, muito feliz, muito animada, muito cheia de amigos, mas um vazio enorme lá dentro, né? Vazio enorme. Uma falta de autoafirmação, nossa, uma falta de amor próprio, de amor por mim mesma. Parece que eu tinha necessidade de dar aquilo que eu tinha desejo de ter. E foi assim muito tempo, até conhecer Jesus. O dia que eu conheci Jesus, no ambiente que eu estava ali na casa da minha sogra, eu recebi uma unção de alegria, de amor de Deus. E depois disso foi essa jornada de cura, de libertação. Que não termina, né, Helena? Não termina. Nós estamos sempre nesse processo de cura. O Senhor, Ele começa nos moldando, mas Ele vai trabalhando. E Ele é grande demais, então não tem como Ele terminar. A gente nunca vai conseguir chegar perto da grandeza do Senhor. Então a gente sempre tem essa ânsia de estar caminhando, de estar buscando, de estar crescendo no Senhor, porque o vazio da nossa alma é do tamanho de Deus. Sim. Então você imagina o tamanho. Ali você pode pôr o que você quiser, pode pôr bebida, pode pôr festa, pode pôr prostituição, pode pôr o que você quiser, nunca vai preencher, porque aquele lugar ali só cabe uma coisa, o trono de Deus no nosso coração. E quando a gente descobre isso, a gente descobre um tesouro, e a gente quer passar ele para os outros, porque ele é tão grande e ele é mais do que suficiente para você. Então a gente não quer reter, a gente quer passar para as outras pessoas a nossa experiência. Por isso que muita gente não entende isso e fica, por que vocês são tão chatos? Por que vocês ficam insistindo que tem que aceitar Jesus, que precisa ir para a casa do Senhor, que precisa louvar o Senhor, que precisa se entregar ao Senhor? A gente fala isso porque a gente já viveu sem o Senhor. Então a gente sabe a diferença entre estar na presença e estar fora da presença. Ninguém que está fora da presença do Senhor pode estar feliz. Agora, me mostra uma pessoa que está na presença do Senhor e que não está feliz. Eu não conheço. Lene, o interessante é que quando a gente chega para Jesus, a gente nasce. Nasce. Mas tem uma jornada. Tem uma jornada. Do novo nascimento até você se tornar adulto em Cristo. Maturidade. Né? Maturidade espiritual, uma coisa, é um processo longo. Amém. E foi por isso que Jesus disse que nós tínhamos que morrer todos os dias, né? Morrer todos os dias. Morrer para o pecado. Porque o passado ele tenta nos acompanhar. Eu gosto sempre de falar sobre isso quando eu estou ensinando, que a gente fala sobre rejeição. E às vezes as pessoas falam assim, depois que eu me converti, eu ando com Jesus, eu nunca mais fui rejeitada. Não, vai continuar, você vai ter leituras ainda, só que agora você está nessa jornada de amadurecimento. Você vê agora que você tem as armas certas para lutar contra a rejeição. As armas de Efésios, o capacete, couraça. Essa é a diferença de ter Jesus. Porque quando você está lá fora, você tem as leituras e você fica deprimida, você entra nesse vazio, nesse seu interior que oprime você, porque você não tem as armas. Mas depois que você conhece Jesus, meu Deus, continua, nós ainda estamos no mundo. E às vezes nós ainda, como eu disse, continuamos sendo rejeitados. E o próprio Jesus diz isso. Bem-aventurados, né?
aqueles que foram perseguidos por amor do meu nome. humilhados. Rejeição. Rejeição. Mas que coisa linda, hoje nós temos as armas. As armas Hoje para a gente lutar. pode mudar nossa mentalidade pelo poder da palavra de Deus e saber que Jesus nos ama. A gente não é dele, né? Grandemente abalado, como diz a palavra de Deus, fala como os montes de Sião, que não são grandemente abalados, ou seja, não é que não é abalado, até é, mas não é grandemente, não é aquela queda que destrói você, que te leva para a depressão, você né? vai, passa por um momento, mas logo o Senhor já te cura, te restaura, te renova, te dá esperanças, e aí você levanta, sacode a poeira e volta, volta a servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor nos quer na presença dele com alegria. Isso eu creio muito no Senhor. Ele vai permitir algumas lutas na nossa vida, mas essas lutas não são para nossa derrota. Essas lutas são para nos moldar. Sim. Nós vamos passar pelo fogo, vamos ser purificados, mas nós nunca seremos destruídos. Grandemente, jamais. Por quê? Porque o Senhor, ele nos prova, ele nos molda, mas depois ele nos levanta. O Deus que abate é o Deus que levanta. Então, se você está aí abatido, um pouco decepcionado, eu estou decepcionado com a pessoa da igreja. Esse é o problema típico, né? É porque fulano lá da igreja me decepcionou. O seu problema não é nunca com o da igreja, com o irmão, o seu problema é você e o Senhor, você e o Senhor. Eu gosto muito dessa expressão que fala 10.000 cairão do seu lado, 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. Mas como que eu não vou ser atingido se tem 1.000 caindo do meu lado aqui, 10.000 aqui? Porque você não está olhando para o lado. Você está olhando para Cristo. Cristo é a sua meta. Quando você chegar na presença do Senhor, Ele não vai querer saber se você caiu por causa de fulano ou por causa de ciclano. Ele só vai querer saber se você se manteve em pé. E essa é a nossa meta. Primeiro que a nossa visão tem que ser, Jesus ele não tem que mudar as pessoas. Jesus tem que mudar a minha vida. Né? Acho que a visão tem que ser essa. Eu preciso me preocupar em que eu seja transformada. Porque eu transformada, eu vou ser bênção na vida das pessoas. Né? Então, às vezes, as pessoas elas mudam o foco, né? Elas vão e elas querem ver transformação na vida das pessoas e ficam olhando para a vida da pessoa. Tem que olhar para ela, né? Que pena, né? Jesus, ele quer a transformação primeiro em nós, né? Amém, amém. Olha, pastora, foi um prazer muito grande estar aqui conversando com a senhora. Uma pessoa que tem muitos e muitos anos de vida, de bênção, de paz. Que conselho a senhora daria para alguma pessoa que está passando pelo que a senhora passou? Ou que queira deixar aí um pensamento, uma passagem, alguma palavra do Senhor para quem está aí nos assistindo? Isso aí. É uma alegria poder falar com vocês e deixar uma mensagem na tarde de hoje, no seu horário que você vai estar ouvindo esse podcast. Se preocupe com as crianças. Eu me lembro que quando eu e o pastor a gente congregava numa igreja, né? E a gente pensava assim, olha, nós precisamos ter uma igreja para os nossos filhos. Porque a nossa geração, ela precisa de autoafirmação. A nossa geração precisa conhecer o amor de Deus para eles não serem enganados e nem consumidos com tantas ofertas que tem aí fora. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, nessa tarde, olha ao redor. Deus te deu frutos, Deus te deu uma herança. E você é responsável, sim, pela educação dos seus filhos. Tive pais maravilhosos, tenho um marido maravilhoso. E cabe a cada um de nós a sua responsabilidade de encaminhar as pessoas debaixo do amor do Senhor. Né? Então, a minha palavra é para você, olha ao seu redor. Faça o seu melhor. Nós somos testemunhas disso. Que o Senhor cura, transforma, liberta, santifica e exalta. E nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. E se vocês fiquem abençoados, que esse podcast possa ter edificado a sua vida, com certeza esse testemunho maravilhoso vai trazer bênção para você. Um abraço e até o próximo. Tchau.